Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Quando eu era criança, acho que tinha uns 5 ou 6 anos, o antigo chefe da minha avó deixou ela ficar na sua cabana. Não me lembro onde era exatamente. Ou era no extremo norte de Minnesota, ou em algum lugar de Wisconsin, e ela nos convidou para irmos com ela. Só lembro que era uma área muito isolada, com muitas árvores, florestas. Depois de nos acomodarmos, minha mãe e minha avó começaram a preparar o almoço. Então nos deram a permissão para explorar um pouco. E eu lembro de ver meus irmãos correndo em uma direção, e eu decidi ir na direção oposta. Depois de um tempo explorando, encontrei um rio muito bonito, com uma pequena queda d'água. Não era uma grande cachoeira, mas algo que parecia uma versão da vida real daqueles relaxantes com fontes de água. Depois de observar por um tempo, sentei-me na margem e mergulhei as pernas na água, começando a jogar pedrinhas no rio. Após alguns minutos, vi um movimento perto da parte da queda d'água e avistei uma mulher bonita, com longos cabelos brancos e úmidos, embora a cor da pele dela parecesse estranha, e seus braços e pernas tinham umas coisas esquisitas e franzidas. Ela também estava nua, mas eu, sendo criança, não achei isso estranho ou incomum. Quando ela percebeu que eu a tinha visto, ela deslizou para dentro da água e desapareceu, apenas para reaparecer alguns momentos depois no meio do rio, mais perto de mim, apenas me olhando. Aí, soltou uma risada melódica e começou a cantar. Eu lembro que a floresta inteira ficou completamente silenciosa, e minha atenção estava toda nela e no som bonito e melódico que ela fazia. Antes que eu percebesse, já estava andando em direção a ela, entrando na água, mas por ser criança e não saber nadar bem, e por causa da velocidade do rio, comecei a me debater e entrar em pânico enquanto era arrastado, não pela mulher, mas pelo movimento e pela força da água. Lembro de estar completamente submerso, lutando para voltar à superfície, até que tudo ficou escuro. Acordei na margem, com ela olhando para mim. Ela tinha uma expressão triste no rosto, e então ouvi meus irmãos gritando meu nome, o que fez com que ela rapidamente pulasse na água e desaparecesse. Eventualmente, levantei-me e corri até meus irmãos, tentando contar o que aconteceu, mas eles não acreditaram em mim e acharam que eu tinha batido a cabeça e caído no rio. Mas eu sei o que vi, ouvi e senti. Ainda lembro dela acariciando meu rosto depois de me trazer de volta à margem, depois de quase me afogar. Até hoje, minha família faz piada e me chama de amante da sereia e coisas assim. Mas eu sei o que vi e realmente acredito que era algum tipo de mulher da água, seja uma ninfa, sereia ou espírito aquático. Acho que o que quer que ela fosse só queria me entreter e brincar comigo, e acabou salvando minha vida. Anos atrás, me mudei para Las Vegas, vindo do leste do estado de Washington, para passar um tempo com a minha família. Consegui um emprego como aprendiz em uma empresa elétrica. Um dos trabalhos estava demorando bastante. Estávamos retirando todo o cabeamento Cat 5 da sala de vendas de uma planta de processamento de carne e substituindo por Cat 6. Uma noite, ficamos trabalhando até tarde e estávamos no estacionamento cortando, dobrando e roscando tubos rígidos. Já era muito tarde, estava bem escuro e estávamos longe o suficiente do centro da cidade, da Strip, para conseguirmos ver as estrelas. Em um momento, olhei para cima e franzi a testa. Perguntei aos meus 2 colegas de trabalho se eles estavam vendo o que eu estava vendo. 20 a 30 pequenos objetos brilhantes que se moviam a velocidades e ângulos que nenhum avião que eu conhecia poderia fazer. Eles estavam bem altos, e pensei que talvez fosse algum tipo de show de luzes a laser. Mas meus 2 colegas, que eram nativos de Vegas, disseram que definitivamente não eram. Assistimos enquanto eles se aproximavam e se afastavam, movendo-se em círculos, zigue-zagues, basicamente como queriam.
Eu juraria que eram luzes a laser, exceto pelo fato de não haver feixes de luz indo para o céu de lugar algum. Eles disseram que não havia nada naquela área que pudesse ser a fonte, e as distâncias que os orbes percorriam, se aproximando do solo, alguns se agrupando e outros disparando em direções opostas, eram notáveis. Conseguíamos vê-los até que ficaram muito longe e desapareceram no escuro. Alguns dispararam diretamente para cima e desapareceram na atmosfera. De repente, ouvimos o som de motores rugindo. Estávamos bem perto da base aérea de Nellis. Ouvimos jatos decolando e indo diretamente em direção àquelas dezenas de orbes em movimento, que se espalharam e dispararam em alta velocidade em várias direções. Ouvimos enquanto os orbes e as aeronaves desapareciam à distância. Quando olhei de novo para cima, vi um único orbe ainda pairando acima de nós. Ele desceu, fez alguns loops sobre nós como se estivesse se despedindo, e depois desapareceu na noite. Olhei para os dois caras com quem eu estava. Eu era uma mulher de 20 e poucos anos, e eles tinham cerca de 40 anos, nascidos e criados em Vegas. "O que diabos foi isso?" eu perguntei. Ambos deram de ombros e voltaram a cortar os tubos, dizendo: "Isso acontece o tempo todo aqui. Achamos que são todas as luzes e pessoas que os atraem. Então, é isso. Minha primeira e, até agora, única experiência com OVNIs, sem fotos ou vídeos para provar, e já faz muito tempo que deixei Las Vegas. Essa experiência fez com que eu nunca mais questionasse o avistamento de OVNIs de ninguém." Eu vi uma figura sombria. Eu estava no ensino fundamental e minha irmã no ensino médio. Ela estava na banda e foi para um acampamento de verão em outra cidade. Meu pai a levou até lá porque os alunos podiam escolher entre ir de ônibus fretado ou com os pais. No dia anterior ao fim do acampamento, meu pai, minha mãe e eu dirigimos até onde o acampamento estava para podermos buscar minha irmã no dia seguinte. Fomos um dia antes porque queríamos passear por lá. Ficamos hospedados em um Hampton Inn. Naquela noite, acordei com um sobressalto. Eu estava de bruços e a posição era desconfortável, então me virei de costas. Quando me virei, fiquei assustado. Sabe como todo quarto de hotel padrão tem uma mesa de computador e uma cadeira giratória? Eu estava dormindo na cama mais próxima a essa mesa, e quando me virei, achei que vi a forma de uma pessoa sentada na cadeira. Agora, o quarto estava escuro, exceto por um pequeno brilho vindo dos postes do estacionamento, que atravessava as cortinas, e pela luz que vinha da porta entreaberta do banheiro. Além disso, sou extremamente míope, e obviamente estava sem os óculos para poder dormir. Fiquei assustado, mas tentei me convencer de que estava apenas vendo coisas no escuro, e que isso estava pior, porque eu não estava usando meus óculos. Alcancei meus óculos e os coloquei. O relógio despertador marcava 3h34 da manhã. Com os óculos, olhei novamente para a figura e meu coração afundou no inferno. Eu não estava vendo coisas. Na cadeira havia uma massa humanoide totalmente preta. De algum modo, parecia plana e tridimensional ao mesmo tempo. Suas costas estavam viradas para mim e ela estava imóvel. Apesar da escuridão do quarto, a figura era ainda mais escura. Era como um buraco negro, e as bordas da figura eram tão nítidas que parecia algo não natural, quase cintilante. Ela se destacava de qualquer outra coisa no quarto, mesmo no escuro. Eu podia sentir que tinha peso e presença no ambiente. Não era um dos meus pais sentados no escuro, porque quem ficaria sentado assim no escuro? Olhei e vi meus pais dormindo na cama. Aquela era uma quarta figura no quarto. Eu fiquei paralisado. Todos os pelos do meu corpo se eriçaram e os arrepios apertaram minha pele tão forte que doía. Comecei a suar. Senti a resposta completa de luta ou fuga. Meu corpo queria fugir, mas eu tinha medo de que, se me movesse, a figura me machucaria. Eu sentia que aquilo não era bom. Mas ela apenas ficou sentada lá, o que de certa forma era pior. Mesmo com as costas viradas para mim, eu sabia que estava me observando.
e sabia que estava consciente de que eu a estava vendo também. Depois de alguns minutos paralisado, peguei as cobertas e me virei lentamente de costas. Eu estava tremendo incontrolavelmente. Meu instinto era me encolher e proteger meus órgãos internos. Meu corpo sabia que estava sendo ameaçado. Fechei os olhos e tentei dormir, mas, claro, não consegui. Suei até molhar a cama. Não conseguia respirar direito. Pensei que poderia morrer. Na próxima vez que abri os olhos, um brilho vermelho fraco do sol nascente mal passava pelas cortinas, e a figura tinha desaparecido. Não era paralisia do sono, porque eu claramente podia me mexer. Também não era um pesadelo, porque nunca tive um pesadelo antes. Eu não sei o que era aquilo, mas nunca mais vi algo parecido. Nunca vou esquecer. A imagem é tão vívida na minha mente que eu poderia pintá-la se me dessem uma tela e um pincel. Para qualquer pessoa, essa experiência seria aterrorizante. Mas para uma criança, eu queria que Deus me levasse. No início da primavera de 2010, minha noiva e eu estávamos tentando comprar um duplex de 1917 do irmão dela. Para contexto, isso foi na Pensilvânia, Estados Unidos. A casa teve muitos moradores ao longo dos anos. O tio da minha noiva morou lá, assim como os pais dela, a irmã mais velha e o namorado, todos em diferentes momentos. Mas todos tinham histórias estranhas sobre a mesma parte da casa. O sótão no terceiro andar. O sótão era um espaço pequeno, como você pode imaginar em um duplex antigo, talvez uns 3 a 6 metros, com apenas 2 janelas, uma voltada para a rua e outra para a casa do vizinho, e um pequeno armário na parte de trás. Era um sótão acessível graças a uma escada íngreme. E era terminado, paredes rebocadas e pintadas de branco, com uma luminária dos anos 80. Eu não achava o lugar particularmente assustador. Na verdade, ele parecia até claro e acolhedor para um sótão. Mas ainda assim, havia histórias. Uma vez, minha cunhada e o namorado dela, enquanto moravam no sótão, sentiram o colchão afundar no pé da cama no meio da noite, como se alguém tivesse sentado ali. Eles se mudaram pouco tempo depois. Outra vez, Sasha, o pastor alemão falecido do meu cunhado, ficou parado na escada, rosnando para o sótão, sem motivo aparente. Havia histórias sobre objetos, como copos, controles remotos e desodorantes, desaparecendo e reaparecendo em lugares estranhos, como debaixo de móveis ou dentro do armário. Para contexto, apesar de eu ter crescido assistindo programas como Mistérios Não Resolvidos, Goosebumps, Arquivo X, etc., eu não acreditava no paranormal em geral. Eu nunca tinha tido um encontro direto como os que via na TV. Acho que a faculdade me transformou em um cético do empirismo científico, e eu estava convencido, graças ao meu gosto por televisão, de que era tudo fumaça, espelhos e exageros de Hollywood. A família da minha noiva, por outro lado, que eu ainda estava conhecendo, jurava de pé junto sobre suas superstições e parecia ter uma lista interminável de histórias de fantasmas, nem todas relacionadas àquela casa. Eu atribuía tudo isso às lendas familiares, achando que histórias de fantasmas e superstições faziam parte do charme da família. Enfim, avançando para 2010. Como eu disse, estávamos reformando o lugar para cumprir os requisitos de compradores de primeira casa da Federação Nacional de Residências. Nada de grandes renovações, apenas instalando corrimãos, consertando tinta descascada, etc. Minha noiva e eu havíamos pintado o teto do sótão, que estava rachado em alguns lugares, provavelmente devido ao assentamento da fundação, mas não queríamos correr o risco de a Federação Nacional de Residências nos penalizar por questões de tinta com chumbo e atrasar o fechamento da hipoteca. No dia seguinte, depois do trabalho, passamos na casa para ver como tinha ficado a pintura. Minha esposa foi para a cozinha falar com a mãe dela, que ainda morava lá na época, e ajudar a preparar o jantar. Ninguém mais estava em casa.
Enquanto isso, fui até o segundo andar, no patamar da entrada do sótão. As luzes estavam apagadas e já passava do crepúsculo, então havia apenas uma luz natural bem fraca me guiando. Como eu era novato naquela casa e talvez um pouco distraído, sabia que o interruptor de luz estava em uma parede subindo as escadas, mas não lembrava de qual lado. Passei a mão na parede direita e não encontrei o interruptor. Pensei, ok, deve estar do lado esquerdo. Estendi a mão para o lado esquerdo, quando minha mão bateu em algo bem firme e parou. No início, pensei que estava tocando o corrimão, mas depois olhei para o meu braço e percebi que minha mão ainda estava no meio do batente. Eu gritei e dei um salto para trás. Até hoje, não sei como consegui manter a razão, mas pensei comigo mesmo. Se eu vou ver um fantasma agora, vou ver mesmo, de verdade. Acho que para satisfazer meu lado cético. Fiquei parado por uns 5, 10 segundos, escaneando a luz fraca da escada, procurando, sei lá, uma silhueta, uma sombra, um brilho estranho, algo. Bem, depois do que acho que foram 10 segundos de um jogo de coragem entre os vivos e os mortos, eu não vi nada, nem nas escadas, nem no topo. Apenas as características fracamente iluminadas de uma escada de 1927. Achei que devia estar enganado sobre onde minha mão estava. Devia ter tocado na parede ou no corrimão, afinal. Mas agora eu estava assustado demais para subir sozinho. Decidi voltar para a cozinha no primeiro andar e contar à minha noiva e sogra o que tinha acabado de acontecer. Bem, assim que virei a curva da escada para descer, ouvi, juro por Deus, passos descendo com força as escadas do sótão e parando no último degrau. Ou pelo menos, eu esperava que parassem. Olhei por cima do ombro, não vi nada, e saí correndo para o andar de baixo. Na cozinha, minha sogra disse: "Foi você espirrando?" Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Acontece que ela tinha ouvido o meu grito. Depois ela disse: "Você está com cara de quem viu um fantasma." Com isso, minha esposa, que estava sentada à mesa, também olhou para mim. Ela perguntou se eu estava bem. Acho que todo o sangue tinha sumido do meu rosto. Minha sogra disse: "Você viu um fantasma." E foi assim que eu acho que conheci, ouvi e meio que apertei a mão do fantasma do sótão dos meus sogros, que lamento informar, apesar dos meus melhores esforços, eu não vi. Mais tarde, ouvi meus sogros descreverem o fantasma como mais brincalhão do que possessor. E talvez essa tenha sido a brincadeira, ficar invisível para mim, um defensor convicto do método científico. Fechamos a compra da casa alguns meses depois e nos mudamos naquele verão. Moramos lá por 5 anos. Nunca tive outro encontro, embora algumas noites ouvíssemos alguns rangidos suspeitos das tábuas do piso acima do nosso quarto. Curiosamente, depois que nos mudamos, colocamos um grande espelho na parede do patamar para podermos ver a curva da escada sem precisar virar a esquina. Talvez nosso fantasma tenha visto o próprio reflexo e se assustado de volta por uma vez. Tenho 3 histórias que ninguém acredita e provavelmente têm explicações racionais, mas minhas experiências pareceram muito reais para mim. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, nossa família estava fazendo uma festa de Natal. Eu e algumas das outras crianças estávamos brincando no escuro no meu quintal, subindo no balanço. Estávamos conversando e, por algum motivo, todos olhamos para a cerca do vizinho ao mesmo tempo e, sentado do lado de fora da porta dos fundos dele, sob a luz da varanda, estava um ser que parecia exatamente com o ET. Eu sei o quanto isso parece loucura. Um dos garotos mais velhos gritou: "Caramba, aquilo parece o ET", e todos correram para a minha casa, menos eu. Eu congelei completamente de tanto medo. Lembro-me de apenas ficar olhando para aquilo sem acreditar. A pele dele era de uma cor desbotada, e eu pensei, talvez seja minha imaginação, talvez seja uma pilha de roupas ou algo assim. E foi nesse momento que ele virou a cabeça e olhou para mim. Eu caí do balanço em pânico,
Gritei e corri para a porta dos fundos. As crianças tinham trancado a porta e eu fiquei presa debaixo da luz da varanda, gritando e chorando, tentando entrar na minha casa. Mas ninguém conseguia me ouvir porque a festa lá dentro estava muito barulhenta. Minha avó acabou me encontrando alguns minutos depois e me deixou entrar. Ela viu o quão assustada eu estava, mas não acreditou no que eu vi. Ela acabou me deixando ir para a casa dela para passar a noite, porque eu estava com muito medo de ficar em casa. 2. Quando eu tinha 11 anos, estava do lado de fora à noite, subindo em alguns troncos de uma árvore que meu pai tinha derrubado no nosso quintal. Eu e um garoto, filho dos amigos dos meus pais, estávamos sentados lá em cima, contando piadas e olhando para o céu quando vimos essas luzes estranhas. As luzes pareciam com as de um avião a princípio, mas depois ficaram brancas e subiram diretamente para o espaço. Desapareceu em um piscar de olhos. Nós nos olhamos e começamos a correr para dentro de casa. Nossos pais estavam conversando e jogando cartas, e contamos o que vimos, mas eles não acreditaram. 3. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu colega de quarto parecia ter várias coisas paranormais estranhas que o seguiam. Tive muitas experiências enquanto morava com ele, coisas que nunca aconteceram antes ou depois que fomos colegas de quarto. A que mais me marcou foi uma noite em que eu estava acordada até tarde, trabalhando em um desenho na sala de estar, com meus fones de ouvido. Lembro-me de sentir calafrios horríveis nas costas e a sensação de que algo ruim estava para acontecer. Tentei ignorar, mas juro que ouvi alguém falando. Então tirei os fones de ouvido. Tirei os fones, me virei na cadeira e me levantei. Fiquei ali por um minuto e, de repente, a luz acima da porta da frente começou a soltar faíscas e fazer um barulho assustador. Parecia que aquilo durou um minuto, mas provavelmente foram só alguns segundos. Quando finalmente parou, consegui dar um passo e fui até o interruptor para desligar a luz e depois fui direto para a cama. Não sei como explicar, mas parecia que algo estava irritado com a minha presença ali. Moramos juntos por 2 anos e essas coisas estranhas aconteciam constantemente. Pôsteres caíam das paredes quando saíamos de um cômodo, sombras no corredor à noite quando ninguém estava lá. A namorada dele também viu uma figura sombria e achou que era eu, irritada porque ela estacionou no meu lugar. Mas eu estava viajando por uma semana naquela época. Eu não falo mais sobre isso porque as poucas pessoas com quem conversei na época acharam ridículo eu sequer cogitar essas coisas. Era domingo de Super Bowl, 30 de janeiro de 2000. Tudo estava bem, até que comecei a sentir dores no peito, dificuldade para respirar e uma sensação de que ia morrer. Minha mãe estava com câncer na época e eu morava com ela para ajudá-la. Ela e sua melhor amiga, Candy, me levaram às pressas para o pronto-socorro de Carson Tahoe. Durante as 4 horas que fiquei lá, os médicos fizeram teste após teste, mas não encontraram nada de errado. Minha namorada, Debbie, estava assistindo ao jogo no bar, restaurante Glen Eagles, e não podia ser incomodada ou tirada do jogo. Fui me encontrar com todos os nossos amigos, mas não conseguia me livrar da sensação de desgraça. Lembro que Debbie estava comemorando uma vitória dos Titans quando os Rams marcaram no final e arrancaram a vitória das mãos deles. Eu só queria ir para casa depois do jogo e relaxar. No dia seguinte, me senti quase normal, mas algo ainda estava errado. Eu estava no trabalho cedo, às 8, quando vi David, o irmão mais novo do meu melhor amigo, John, na porta. Ele entrou e disse: "Preciso te contar algo sobre o John. Ele faleceu ontem." Foi no mesmo momento em que eu estava no hospital. John tinha um doutorado e estava voltando para a casa da África quando o avião em que ele estava caiu 1 minuto após a decolagem. Ele tinha passado 2 anos servindo no Corpo da Paz e voltou para continuar servindo. Ele conheceu sua esposa no Corpo da Paz. O mundo é pequeno, pois ela estudou na Lawrence University e fez estágio docente no meu colégio, Appleton East.
na minha cidade natal, Appleton, Wisconsin. Eu contei a seguinte história no memorial do John. Ganhei um concurso de perguntas sobre música e ganhei uma viagem para o Havaí. Levei o John, já que a garota por quem eu estava apaixonado, Jodie, me deu um gelo uma semana antes da viagem. John e eu passamos meu aniversário de 23 anos em Waikiki, sentados na varanda do hotel, ouvindo o show do Kenny Loggins. Eu era DJ e enviava muitas fitas para o John quase toda semana. Também enviei o box com 4 fitas cassete do Springsteen para ele no Natal. Ele adorava Bruce e The Eagles. Também comprava garrafas de tequila e vodka e as enviava para ele cerca de uma vez por mês em frascos de shampoo. Descanse em paz, John. Penso em você todos os dias, 24 anos depois. Tive várias experiências ao longo dos meus 62 anos. Vou relatar uma delas aqui. Há alguns anos, alguém muito próximo de mim e da minha esposa sofreu um acidente grave. Ela sobreviveu ao acidente e, após uma longa hospitalização, foi enviada para casa para completar sua recuperação. Como essa mulher morava sozinha, foi decidido que ela se mudaria para o nosso quarto de hóspedes por algumas semanas até estar mais recuperada. Cerca de 2 semanas depois que ela se mudou, meu trabalho exigiu que eu fizesse uma viagem de negócios para a Flórida. Essas viagens eram comuns para mim e normalmente duravam de 7 a 10 dias. Minha esposa normalmente me acompanhava nessas viagens, mas dessa vez ela planejou ficar em casa para cuidar de nossa amiga. No entanto, a irmã da minha esposa, que morava perto, insistiu que minha esposa fizesse a viagem como de costume e se ofereceu para ficar em nossa casa com nossa amiga ferida enquanto estávamos fora. Vários dias depois de chegarmos à Flórida, recebemos um telefonema frenético da irmã da minha esposa. Nossa amiga ferida havia desmaiado repentinamente na frente do banheiro. A polícia foi chamada e estava a caminho. Minha esposa e eu começamos a arrumar as malas imediatamente, com a intenção de voltar para casa. Mas antes mesmo de terminarmos de arrumar, recebemos uma segunda ligação. Nossa amiga havia falecido no momento em que caiu no chão. A autópsia revelou mais tarde que foi uma embolia pulmonar em cela, um risco conhecido após um ferimento grave e uma longa hospitalização. Minha esposa e eu dirigimos para casa em estado de choque, chegando bem tarde da noite, já de madrugada. Mesmo às 2 da manhã, nossa casa estava cheia de amigos e familiares nos esperando. Todos sabiam o quão próximos éramos da pessoa que havia falecido. Depois de algum tempo, todos foram embora ou foram dormir, e minha esposa e eu decidimos descansar um pouco. Eu me deitei, mas logo percebi que deveria ter ido ao banheiro antes de me deitar. Levantei-me e fui em direção ao banheiro, mas no momento em que passei pelo local onde nossa amiga havia caído, fui transportado para outro lugar. Realmente não consigo explicar de outra forma. Foi instantâneo. A luz fraca que entrava pela janela do quarto desapareceu e, de repente, eu estava em total escuridão. Na minha frente, claramente visível, apesar da escuridão, estava nossa amiga que havia falecido. As deformações que ela tinha recebido no acidente tinham desaparecido. Ela estava sorrindo, e embora na vida ela tivesse dentes muito ruins, seu sorriso e seus dentes agora eram perfeitos. Ela não disse nada, mas enquanto eu a observava, uma porta se abriu na escuridão atrás dela. O espaço além da porta estava banhado em uma luz branca brilhante. Ela se virou e começou a caminhar em direção à porta. Pouco antes de passar por ela, virou a cabeça e me deu um último sorriso de despedida. Ela desapareceu na luz, a porta se fechou sozinha e eu fui instantaneamente transportado de volta para o corredor do banheiro. Minha mente nem estava pensando nela naquele momento. Tudo o que eu pensava era que precisava ir ao banheiro, mas de qualquer forma, o evento aconteceu e foi muito real. Eu tenho me interessado pelo Sasquatch desde que eu tinha 10 anos
Agora tenho 51. Meu irmão teve um encontro em 1992 e tenho alguns amigos que também tiveram. Eu já ouvi quase todos os seus programas e li todos os relatos no BFRO. Isso não precisa aparecer no programa, mas achei que, como você se interessa por esse fenômeno, talvez gostaria de ouvir a minha história, que é um pouco diferente. Depois de ouvir todos esses relatos sobre luzes, continuo comparando essas histórias com a minha. Eu estava na casa dos 20 anos, em 1992, e minha namorada e eu nos mudamos de Huntington Beach, Califórnia, para Forestville, Califórnia, 1 hora ao norte de São Francisco. Era final de janeiro e fazia frio, sem nuvens no céu. Ficamos com nosso amigo Chris, que morava em Forestville, perto do rio Russian, sob as sequoias. A casa dele era uma cabana de um quarto. Havia 3 lances de escadas para chegar até a casa. Você podia sentir quando alguém subia as escadas enquanto estava dentro de casa. Chegamos por volta das 8:30 da noite. Conversamos a noite toda e finalmente começamos a relaxar por volta das 3 da manhã. Apagamos todas as luzes e nos preparamos para dormir, com o fogo na lareira quase apagando, apenas um leve brilho. Meu amigo Chris estava dormindo no sofá e minha namorada e eu estávamos em sacos de dormir, lado a lado no chão. Meu cachorro estava ao meu lado. 15 minutos depois, meu amigo começou a gritar que havia alguém do lado de fora. Ele estava frenético, dizendo que viu uma luz muito forte. Nós o acalmamos e eu dei uma olhada ao redor, mas não encontrei nada. Estava muito quieto. Você podia ouvir um carro ou um avião de muitos quilômetros de distância. Todos voltamos a dormir. 10 minutos depois, isso aconteceu de novo. Achei que ele poderia estar tendo terrores noturnos ou algo assim. Foi muito estranho, ele estava realmente assustado. Nos acomodamos para dormir novamente, e dessa vez, o fogo estava completamente apagado e a casa estava totalmente escura. Eu estava naquele estado em que você está prestes a adormecer e seu corpo dá alguns espasmos, te acordando de repente. Eu me sentei com o cotovelo apoiado e olhei na direção dos meus pés. E lá estava um círculo, bola de luz, a cerca de 90 centímetros do chão, com aproximadamente de 60 centímetros de diâmetro. Era extremamente brilhante, de um branco azulado. Me lembrava os holofotes de uma concessionária de carros, exceto que era só a luz. Parecia que sabia que eu estava olhando para ela, e depois de uns 3 segundos, ela saiu voando para essa esquerda, muito rápido. Simplesmente desapareceu. Eu pensei, o que foi isso? Fechei os olhos e a bola de luz ficou queimada na minha retina. Eu ainda podia vê-la com os olhos fechados. Foi quando percebi que realmente a tinha visto. Também foi quando me lembrei que meu amigo estava surtando com uma luz poucos minutos antes. Acordei todo mundo e contei o que vi. Acendemos todas as luzes e ficamos em silêncio até que finalmente adormecemos com as luzes acesas. Meu cachorro não fez um único som. Essa experiência mudou minha vida. Eu me joguei no buraco do coelho de OVNIs e alienígenas por uns 10 anos depois disso. Eu obviamente não sei o que foi, mas quando ouço relatos de pessoas que veem bolas de luz, tendo a pensar que foi isso que vi. A única diferença foi o lugar onde aconteceu, dentro de casa. Eu realmente quero saber o que era, mas acho que nunca vou descobrir. Isso certamente abriu minha mente para as coisas que podem estar por aí. Tive tantas experiências paranormais que perdi a conta. Até um gatinho fantasma me seguiu por 2 mudanças. Mas sempre procurei respostas lógicas ou tentei ignorar, até ver algo que nunca vou esquecer. Foi há uns 12 ou 13 anos, e a área onde moro é cercada por florestas extremamente assombradas. Todo mundo daqui tem pelo menos uma história sobre elas. Havia uma rota que costumávamos pegar para fumar. Era uma estrada de 2 mãos, longa e cheia de árvores, sem iluminação, que fazia um círculo e te levava de volta ao ponto de partida. Eu e uma amiga estávamos indo a um posto de gasolina lá para comprar cigarros baratos e, claro,
fumar no caminho de volta. De repente, vimos vários animais parados na beira da estrada. Eram veados, guaxinins, gambás, todos vivos, só parados. Foi estranho. Quando chegamos no cruzamento grande e iluminado que saía da floresta, vimos um bando de coiotes parados bem no meio. Durante o dia, aquela área era praticamente uma rodovia. Então foi super bizarro vê-los ali. Já estávamos tensas, né? Aí, quando virei à esquerda, vi o que achei ser um cara montado num cavalo. Nada muito fora do comum para a região, mas às 2 da manhã, perto de um guardrail, muito esquisito. Não falei nada e continuei olhando. A coisa era completamente opaca e mudava de forma e cor, de preto para marrons escuros. Quando estávamos na mesma altura, aquilo simplesmente se desfez no chão como uma névoa. Olhei de volta para a estrada e antes que eu pudesse entrar em pânico, minha amiga disse: "Você acabou de ver isso?" Ficamos convencidas de que era um mau presságio e não queríamos sair de casa por alguns dias. Então ligamos para a mãe da nossa amiga, que era uma mulher cheia de sabedoria e um pouco bruxa, e ela disse que era apenas um homem morto montado num cavalo morto, que não precisávamos nos preocupar. Nunca, em todas as minhas experiências paranormais, vi algo tão real e tangível que não desaparecesse quando olhasse para o lado. Esse tipo de experiência, especialmente numa área já conhecida por ser carregada de histórias sobrenaturais, deixa qualquer um pensando 2 vezes antes de duvidar do que é possível. Você já teve tantas vivências estranhas que acho que sempre vai haver um detalhe a mais que nos deixa intrigados. Na minha cidade natal, há um teatro muito antigo que foi inaugurado há muito tempo por um magnata dos negócios que possuía muitos outros estabelecimentos, restaurantes e coisas assim. Um dia, ele desapareceu e nunca foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma pista, nada. Nunca. A polícia procurou por muito tempo, como costumam fazer com homens brancos ricos que desaparecem, mas nunca o encontraram. Ele foi declarado oficialmente morto, e o teatro foi renomeado e continua funcionando, apresentando teatro ao vivo e musicais durante o ano todo. Avançando para 2009, eu estava montando uma apresentação musical no teatro com uma banda de apoio e um show multimídia, etc. Tivemos ensaios até tarde e eu me encontrei no nível inferior, sótão, para fazer uma ligação. Esse nível costumava ser onde ficavam os escritórios administrativos, mas muitos deles são apenas depósitos. Enquanto passava pelo corredor voltando para as escadas, olhei de lado e notei um homem barbudo usando um longo casaco de pele e chapéu, caminhando lentamente até o final do corredor, de costas para mim. Fiquei surpreso, já que ele não estava na minha banda nem na equipe técnica. Chamei para ver se ele estava bem ou precisava de ajuda. Ele parou momentaneamente, não se virou e continuou andando. É um corredor relativamente longo. Imaginei que ele devia trabalhar no teatro e voltei para cima. No nível principal, perguntei sobre o cara que estava embaixo, mencionando que esse deveria ser um horário de ensaio privado. Eles me asseguraram que ninguém com essa descrição trabalhava no teatro, e o pessoal parecia incomodado, enviando alguém para checar. Cortei pela entrada lateral para a sala principal, e ao retomar o ensaio, notei à direita da porta um antigo retrato do mesmo homem barbudo e de casaco de pele que eu havia visto lá embaixo. Eu fiz uma pausa e percebi que o retrato havia sido pintado na década de 1920 e o sujeito era o fundador do teatro. Dizer que fiquei um pouco assustado seria um eufemismo. Corri de volta para a entrada e contei a eles. Uma mulher ficou pálida e me disse que tinha ouvido falar do fantasma dele assombrando o teatro, mas ninguém nunca o tinha visto. Até hoje, não tenho 100% de certeza do que foi. Poderia muito bem ser um funcionário do teatro se fantasiando para vender a história do fantasma e vender ingressos, mas talvez não tenha sido. Como não tenho outra prova além deste relato, nunca vou ter certeza.
história. Meu irmão tinha uma cama loft e uma claraboia olhando para ela. Lembro-me de estar deitado naquela cama porque meus avós estavam visitando e ocuparam minha cama. Havia um som estranho de estrondos e no céu acima havia uma forma massiva se movendo. Era como uma sombra, mas do tamanho de um quarteirão da cidade, no mínimo. Era enorme, até hoje, a maior coisa que já vi. Não era uma nuvem, tinha uma forma discernível, cantos. Lembro-me de nunca ter me sentido tão pequeno em toda a minha vida enquanto essa nave se movia acima e então desapareceu como uma miragem. Por um momento, algo que não era deste mundo deslizou pelos nossos céus e tão rápido quanto havia chegado, desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Se aquilo era um OVNI, realmente não acho que deveríamos mexer com quem quer que o tenha construído. Segunda história. Eu estava brincando do lado de fora sozinho, e atrás da minha casa de infância há um grande campo separado por uma antiga parede de pedra. Um dia saí de casa e, ao me aproximar da parede para escalar e ir brincar no campo, parei porque vi algo estranho se movendo nela. Cheguei um pouco mais perto e era um inseto. Especificamente, era uma libélula, mas do tamanho de um gato. Sua cabeça era do tamanho do meu pequeno punho e seu corpo era de uma cor escura, parecendo ferro, e suas pernas estavam enroladas em uma das pedras que compunham a parede. Ela me viu, imagino, e decolou, e eu corri para casa gritando. Recusei-me a sair pelo resto do dia. Meus pais não acreditaram em mim porque eu tinha apenas 7 anos e eu estava falando incoerentemente sobre uma libélula gigante. Gostaria de acrescentar que moro na Escócia. Não acho que tenhamos sequer libélulas de tamanho normal, quanto mais gigantes pré-históricas. Terceira história. Eu estava brincando com meus amigos e 2 estavam conversando com um deles sobre a cerca do jardim, e eu fiquei entediado, porque tenho TDAH, e comecei a ficar disperso, olhando ao redor. De repente, notei essa menina. Ela estava vestida com um vestido floral rosa e tinha pele escura. Ela estava apontando para mim. Um dos meus amigos me fez uma pergunta e eu me virei para responder a ele. E em um segundo a criança havia desaparecido. Sumiu no ar. Havia apenas 3 lugares para onde ela poderia ter ido. Mais adiante pelo caminho, caso contrário, eu a teria visto. Mais adiante e para cima em direção à Igreja Batista, ou descendo as escadas de pedra para a rua abaixo do caminho. Em qualquer uma dessas opções, eu teria ouvido ela. Nada. Quarta história. Minha casa é uma vila vitoriana de pedra com 160 anos. Tem 3 andares. Eu estava no andar de cima e ouvi minha irmã em seu quarto falando com nosso gato, Vênus. Ela estava mostrando a Vênus uma nova fonte de água que tinha comprado para ela e perguntando se ela queria ver. Dizia a ela que não precisava mais implorar por água da torneira. Ela tem água, só é exigente e quer água corrente. Qual é o problema com isso? Eu desci as escadas e minha irmã estava na sala de estar, com o gato. Não havia ninguém em seu quarto. Deixei isso para lá e não disse nada a ninguém. Mas algumas semanas depois, minha irmã realmente ganhou uma fonte para gatos. E aquela conversa exata que ouvi semanas antes aconteceu na minha frente. Isso não é a primeira vez. Já vi meus gatos em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma vez, durante uma forte nevasca, vimos uma pegada de sapato elegante no meio da entrada que levava à lavanderia. Anteriormente, os quartos dos servos, sem pegadas que levassem a ela ou dela. Apenas uma no meio da neve. Minha mãe foi acordada pelo som de alguém limpando a neve da nossa entrada e crianças brincando com ela. Às 3 da manhã, em julho. Por razões que não estou totalmente certo, o tempo acontece de forma desordenada às vezes nesta casa e nas redondezas. O passado vaza para o presente e o futuro para o passado. Não tenho provas além das minhas próprias experiências, mas estou convencido de que a casa em que vivo ocupa uma área onde os limites do tempo e do espaço são, de alguma forma, fracos, permitindo que o tempo flua de maneiras não naturais. Continuo esperando um dia testemunhar uma pessoa fora do tempo, para dar a ela
algo para levar de volta e me enviar, para provar minha teoria. Embora eu me pergunte se, talvez, eu já tenha sido isso para outra pessoa. Me pergunto quantas vezes meus pés caminharam por esses velhos corredores e alguém, há 50 ou até 100 anos, sentiu seu sangue correr frio enquanto minhas mãos tateavam uma maçaneta ou um interruptor de luz. Estou desesperado para investigar mais esse fenômeno e provar que esta velha casa ocupa uma ferida no tempo e no espaço. Ou é apenas realmente assombrada e realmente estranha. De qualquer forma, essas são as mais leves, tenho muitas mais, mas estou ficando meio sonolento, então postarei mais tarde. Quando eu, homem, 42 anos, tinha 14 anos, morávamos em uma antiga propriedade pública em Manchester, em uma casa da qual acabei salvando minha família de um incêndio. Coisas estranhas pareciam acontecer o tempo todo comigo. Resumindo, acho que a casa tinha uma presença malévola que gostava de me atormentar. Algumas coisas que aconteceram comigo, sozinho, minha mãe e meu padrasto trabalhavam à noite. Eu tinha 14 anos. Meu irmão mais novo estava na sala assistindo TV. Decidi subir para o meu quarto e fazer a lição de casa. Ao ligar a luz do meu quarto, a única coisa que consigo descrever é que uma voz ecoante gritou meu nome no meu ouvido. Era uma voz masculina e o tom era definitivamente agressivo. Fiquei paralisado de medo e desci correndo. Chaves sendo jogadas pelo quarto, em minha direção. Um quarto que não tinha mais ninguém nele. Um brinquedo do meu irmão, uma granada de brinquedo, caiu aos meus pés quando não havia ninguém em casa. Eu tinha 16 anos e estava trabalhando nesse ponto, mais interessado em garotas, gel para cabelo e álcool do que em fantasmas. Quando isso aconteceu, eu acabava de voltar do meu trabalho de fim de semana no varejo. Era um domingo chuvoso e sombrio de outono, clima bem ruim. Quando abri nossa porta dos fundos, que sempre usávamos em vez da porta da frente, casa pública, não queria entrar na casa. Me senti desconfortável, quase ao ponto de ser ameaçado. Não estava certo. Não consigo explicar bem a sensação. Mas eu precisava ir ao banheiro. Então fui ao banheiro do andar de baixo o mais rápido e barulhento possível, assobiando e cantando por causa da atmosfera. A granada de brinquedo brilhou na minha frente quando reentrei na sala de estar. Sentei-me na beirada da janela, bem ao lado da porta dos fundos, até alguém voltar para casa. Foi horrível. Uma vez, fiquei preso no banheiro, que só trancava por dentro. Também tinha chão de carpete, o que torna isso ainda mais assustador. Fechar a porta era difícil. Essas são algumas das coisas que aconteceram comigo. Eu não acreditava em fantasmas quando era criança, ou me assustava facilmente. Tivemos uma infância difícil, o que fez com que eu precisasse crescer um pouco mais cedo do que outras crianças. Como adulto, já me disseram em vários momentos da minha vida, ao longo de muitos anos, por pessoas aleatórias que supostamente podem, que eu tenho um dom de ser sensível a espíritos. Mesmo agora, embora relutante, ainda sou bastante cético sobre tudo isso, o paranormal, e especialmente se essa última parte for de alguma forma verdadeira, é um dom que eu não quero. Não tive boas experiências. Isso aconteceu no ano passado, entre o Natal e a véspera de Ano Novo, e sou do Caribe francês, então não é incomum mergulhar durante as férias de Natal. Minha família e eu, sou uma mulher de 25 anos, reservamos alguns mergulhos. Todos eles são mergulhadores muito bons, melhores do que eu, e passaram por alguns níveis de mergulho que os permitiram participar de mergulhos muito mais técnicos do que eu posso fazer. Eu gosto de mergulhar também, e sou capaz de fazer quase todos os mergulhos casuais, mas ainda não me sinto segura mergulhando sem um instrutor, especialmente em mergulhos que exigem paradas de descompressão. Se alguém não está familiarizado com mergulho,
Aqui vai uma explicação rápida. Você pode mergulhar com segurança até uma certa profundidade antes que a pressão se torne perigosa. Se você mergulhar abaixo desse ponto, que é aproximadamente 20 metros, você precisa fazer paradas de descompressão durante sua ascensão, o que significa que você deve parar enquanto sobe para a superfície por um certo tempo, para permitir que seu corpo se adapte à pressão. Se você subir muito rapidamente, pode sofrer de doença descompressiva, o que, em casos mais graves, pode levar à morte. Decidimos que eu faria uma pequena aula particular com um instrutor primeiro, antes de mergulhos mais emocionantes com minha família. No primeiro dia, minha família estava desfrutando de um mergulho em um local técnico que eu não estava a fim de fazer, enquanto eu estava sozinha com meu instrutor, recuperando meus antigos reflexos de mergulho. Tudo estava indo bem. Estávamos em um lindo recife de corais e havia muitos iniciantes no barco, e eu era de longe a mais experiente ali. Meu instrutor decidiu que poderia me acompanhar com outro aluno, que era um verdadeiro iniciante, e após um pequeno briefing com todas as regulamentações de segurança e sinais de mão, começamos nossa descida. Recuperei rapidamente todos os meus velhos reflexos e estava me divertindo indo de um lado para o outro entre o instrutor e o mergulhador iniciante. Durante pelo menos 20 minutos, tudo estava perfeito, exceto por uma coisa. Era um dia ventoso e havia uma grande ressaca. Isso é menos problemático debaixo d'água, mas era para os nadadores na superfície. A única coisa que isso exigia era mais esforço físico para nadar, então meu cilindro de ar estava esvaziando um pouco mais rápido do que o normal, o que é normal. Eu sinalizei para meu instrutor que estava com pouco ar, e ele acenou com a cabeça. Nesse nível, estava longe de ser crítico. Foi nesse momento que vi um jovem nadando em minha direção. Não era o instrutor nem um aluno. Na verdade, eu nunca o tinha visto antes. Mas ele estava com todo o equipamento de mergulho e era o único barco de mergulho no local, então presumi que ele estava conosco e não prestei atenção nele no barco ou algo assim. Ele estava nadando rapidamente em direção a mim e então me sinalizou que estava sem ar. Quando uma falha de ar acontece no mergulho, há um procedimento muito rigoroso. Você tem que ajudar a pessoa, sem fazer perguntas, porque cada segundo é vital. Se você desmaiar debaixo d'água, você se afoga em seu equipamento. Você tem 2 dispositivos de respiração, um regulador octopus e um dispositivo principal e um dispositivo reserva. Eu entreguei ao cara meu dispositivo de respiração reserva, o que significa que estávamos respirando com meu equipamento, consumindo o dobro de ar. Esperei até que o cara parecesse calmo e tentei sinalizar para ele que eu queria ver meu instrutor. Ele balançou a cabeça em negação e me sinalizou para começarmos nossa ascensão. Eu entendi que esse era o procedimento e que eu estava um pouco baixo em ar e acima do nível de parada de descompressão. Então a coisa certa a fazer era subir à superfície antes de ter uma falha de ar. Mas eu tinha que avisar meu instrutor primeiro. O cara estava muito relutante e era estranho, porque teria levado 30 segundos para avisar o instrutor, já que ele teria iniciado uma ascensão conosco. Durante esse tempo, eu estava em pânico, pois vi meu próprio nível de ar caindo. Vi que nosso instrutor estava nos observando de forma curiosa e nadando em nossa direção. Foi nesse momento que o cara soltou meu dispositivo reserva e começou a nadar para longe, respirando novamente em seu próprio dispositivo. Eu estava totalmente perdida e comecei minha ascensão com o instrutor. Uma vez na superfície, por causa das correntes, eu estava me sentindo tonta e enjoada. Portanto, meu encontro bizarro não foi a primeira coisa que eu falei. Foi depois que me acalmei e o barco estava nos levando em direção à praia, sem o cara estranho, que perguntei ao meu instrutor o que havia acontecido. Oh, não sei. Talvez um cara que perdeu seu grupo e precisava de um tempo para se acalmar. Eu respondi, ok, mas por que ele me disse que estava sem ar? Meu instrutor me disse que eu provavelmente interpretei mal o sinal de mão e que ele provavelmente não estava me dizendo que estava tendo uma falha de ar, porque ele saiu respirando em seu próprio dispositivo. Eu estava certa de que vi o sinal de falha de ar.
No dia seguinte, eu me juntei à minha família durante meu mergulho e o instrutor era diferente. Era uma garota dessa vez. Eu tive tempo para pensar naquele cara e estava preocupada com ele. Então contei tudo o que aconteceu para Charlie, a instrutora, e perguntei a ela se ela conhecia o cara e se ele estava bem, porque eu não o tinha visto voltar à superfície. Ela me pediu para descrevê-lo, o que eu fiz, e ela disse: "Oh, esse é o Marvin, não se preocupe com ele. Ele está se preparando para se tornar um instrutor de mergulho. Sempre que ele tem um dia de folga do restaurante onde trabalha, ele pede para nos levar no Recife de corais local de manhã e para nos buscar à tarde. Eu almocei no restaurante mais cedo e o vi. Não se preocupe." Eu me senti aliviada e disse a mim mesma que foi apenas um mal-entendido com Marvin. O resto da semana foi sem incidentes. Eu estava fazendo mergulhos cada vez mais técnicos e tudo estava indo muito bem. Charlie era uma instrutora maravilhosa. Nunca mais vi o Marvin novamente. Dito isso, até o último mergulho, que foi na véspera de Ano Novo. Planejamos o melhor mergulho naquele dia, que foi em um naufrágio, e me senti preparada o suficiente para tentar sem um instrutor, apenas com minha família. Era o dia de folga de Charlie. Era um mergulho bastante profundo para iniciantes, cerca de 30 metros, e meu antigo instrutor masculino estava lá e nos disse que também estaria explorando o naufrágio. Então nos cruzaríamos e ele me ajudaria se visse que eu precisava. Isso era muito reconfortante saber, e minha família também se sentiu reconfortada quando eu contei a eles. Começamos nossa descida e começamos a nadar ao redor do naufrágio. Nós cruzamos nosso antigo instrutor 2 vezes, mas as 2 vezes eu sinalizei a ele que estava tudo bem. Foi nesse momento que vi o Marvin nadando em minha direção. Naquele momento, eu estava cerca de 5 a 10 metros acima do ponto de descida, ainda permanecendo abaixo do nível de parada de descompressão, mas eu estava um pouco surpresa, e ainda mais surpresa quando ele me sinalizou novamente que estava sem ar. Eu estava desconfiada, mas se houvesse alguma chance de que fosse verdade, eu não poderia deixá-lo sem ajuda. Logo, entreguei a ele meu dispositivo de respiração reserva. Desta vez, eu tinha muito ar sobrando, então não estava preocupada. Ele pegou, começou a respirar e segurou meu braço. Ele tentou ver o nível do ar, mas me impediu de vê-lo. Ele me sinalizou que precisávamos começar uma ascensão. Eu imediatamente sinalizei que não. Eu não estava no meu ponto mais profundo quando ele chegou, mas eu tinha estado mais profundo durante esse tempo e eu tinha uma parada de descompressão a fazer. Vi que meu pai nos viu e ele rapidamente desviou o olhar, provavelmente sem entender o que estava acontecendo. Eu bati em meu computador de mergulho, um dispositivo que calcula quando e por quanto tempo descomprimir, para sinalizar a ele, e ele deu de ombros, sorriu para mim e começou a nadar para cima, ainda segurando meu braço. Fiquei paralisada por alguns segundos, e a coisa que me ajudou a reagir foi que meu computador de mergulho estava me avisando para parar e descomprimir agora. Eu entendi que estava em perigo e que, se deixasse ele fazer o que quisesse, eu poderia morrer com a doença da descompressão. Então, comecei a gritar, só para lembrar que nenhum som pode ser ouvido debaixo d'água, e comecei a me debater freneticamente. Eu vi meu pai e minha irmã muito abaixo de mim, meu computador de mergulho me alertando cada vez mais intensamente, e nesse momento, meu pai nos viu e reagiu, nadando muito rápido em nossa direção. Marvin estava tão fixado em me puxar que não se virou para ver o que estava acontecendo. Meu pai, então, segurou Marvin e me empurrou para cima, e quando ele me empurrou, meu computador de mergulho apitou e começou a piscar, e eu sabia que meu pai havia me salvado. Naquele momento, Marvin me soltou e saiu nadando, e meu pai e eu começamos a fazer nossa ascensão. Uma vez na superfície, meu pai estava furioso e perguntou o que havia acontecido. Eu disse que era Marvin novamente. Ele queria que eu subisse para a superfície sem descompressão. Ao mesmo tempo, eu estava tão tonta que apenas consegui balançar a cabeça, e meu pai rapidamente sinalizou para o barco que nos levasse para fora da água. No caminho para casa,
Meu pai não conseguia parar de discutir como Marvin poderia ser tão irresponsável, e eu estava em silêncio. Quando cheguei ao barco, Charlie estava lá, e a primeira coisa que fiz foi contar a ela o que aconteceu. Ela me escutou atentamente, e em vez de ficar preocupada, ela parecia um pouco animada. "Ah, o Marvin", disse ela. "Ele fez isso antes. Ele está obcecado por você. Ele sempre tenta saber se você está por perto quando está de folga, e de vez em quando, ele fica preso na água e tenta se fazer de vítima para poder passar mais tempo com você. Você sabe, ele realmente está tentando impressioná-la." Não consegui acreditar no que estava ouvindo e não consegui deixar de me sentir um pouco ofendida. Eu não achava isso bonito. Charlie viu minha expressão e disse: "Ei, não se preocupe com isso. Ele não pode fazer isso de novo, e você não precisa se preocupar com ele. Você não precisa mergulhar com ele novamente." Finalmente, depois de uma noite cheia de conversa e risadas, fizemos uma rápida reunião com o grupo de mergulho antes da celebração de Ano Novo. E alguém mencionou que Marvin havia desaparecido na água naquela noite e que todos estavam preocupados. Charlie não estava. Ele é um ótimo mergulhador, mas é um mergulhador de solitário, e todos nós sabemos disso. Ele vai voltar, é só uma questão de tempo. Ele é mais uma dessas pessoas de mergulho que só querem ser deixadas sozinhas. Mais uma vez, eu estava muito feliz por Charlie estar de folga e por tudo ter funcionado. Para o resto da semana, tudo foi normal e todos nós nos divertimos. Mas Marvin, ele nunca mais apareceu ou foi visto. Não tenho certeza se foi relacionado a mim ou se ele desapareceu no mar. Mas sei que me sinto um pouco mais segura agora.